Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar aqui o resultado desse doce que eu fiz há uns 7 dias atrás. Eu fiz ele a semana passada, esse doce. É um doce de abóbora, que eu queria que ela ficasse com casquinha assim por fora, né, pessoal? Mas pensa num doce para dar trabalho quando a gente não tem como colocar no sol, né? Ele não seca na sombra. Essa abóbora eu usei aquela abóbora moranga, mas eu acho que esse doce fica assim, ele fica com essa casquinha, acho que com qualquer tipo de abóbora, né? Aquela abóbora comprida, paulista que fala. Acho que qualquer abóbora pode dar certo, mas precisa de sol. Enfim, eu fiz o doce segunda-feira passada, hoje é terça-feira. Não tinha como eu colocar ele no sol assim totalmente. Então, o que eu fiz? Eu deixei ele uns 3, 4 dias na sombra, quer dizer, na sombra, que é um lugar ventilado. Eu fiz uma prateleira assim ali em cima, quase encostando no meu telhado de eternite, né? E deixei a assadeira bem assim em cima, assim, tipo, tampei, né, com pano e deixei lá pra secar. E ficava tipo calor, né, no telhado, então eu sentia que tava assim, tipo um mormaço ali, né? Mas enfim. Aí passou uns 4 dias, eu percebi que não tava juntando essa casquinha aqui. Tava tipo mole, assim, tipo, sabe, sem casquinha nenhuma. Eu falei, nossa, ele não vai secar. Aí consegui colocar em cima do telhado. Fiz um buraco lá no telhado, coloquei em cima do telhado, mas deixava assim umas 3 horas só, porque a sombra batia logo no telhado, né, pessoal? Então eu não tinha sol direto aqui. Porque se eu quiser sol, tem que sair na rua. Eu não vou sair com uma assadeira na rua para secar o doce, né? Então eu moro num lugar que eu não tenho exposição assim ao sol. Tem claridade da janela, mas não, enfim, não tem como eu colocar no sol diretamente. Aí que eu fiz? Deixava lá umas 3 horas no sol. Depois, quando batia a sombra, eu tirava. E daí ele ficou essa casquinha aqui por fora. Só que pro lado de baixo ele tá assim, né? Ó, tá assim, ó. Daí o que eu tinha que fazer? Eu tenho que virar ele e deixar de novo no sol mais, sei lá, eu quantos dias, né? Pra ficar duro. Aí quer dizer, eu vou deixar o doce assim mesmo, eu vou comer desse jeito mesmo. Que eu sei que esse doce, ele precisa realmente do sol. Aí hoje eu tava vendo uma receita de uma pessoa que mora no sítio fazendo o doce de abóbora. Ela fez o doce de abóbora dela, deu até uma dica. Falou, ó, pessoal, não precisa vocês ficarem muitos dias no sol, né, esperando secar o doce. Coloquem no forno. Eu tinha pensado antes de colocar no forno, né, pessoal? Eu falei assim, pensei, eu vou colocar no forno, né? Mas daí eu pensei, eu vou colocar no forno, vai derreter, né? Ele vai começar a ficar mole, eu acho que não vai dar certo, né? Fica na minha cabeça. Eu falei, não vou pôr no forno, vou deixar assim mesmo. Aí deixei. Aí hoje eu fui ver um vídeo, uma moça ensinando, falando, eu deixei o meu 20 minutos no forno e ele secou. Dela ficou assim, tipo sequinho, sabe? Ela colocou lá no forno, depois ela mostrou. Falou, olha, gente, não precisa deixar no sol. Ficou sequinho dela aqui, depois ela foi lá e virou, secou lá do outro lado. Ela falou, seca de um lado, depois seca do outro. Bom, eu tinha feito um outro doce que sobrou bastante abóbora, eu fiz um outro doce que eu queria fazer desse jeito. Eu falei, então eu vou colocar no forno, né? Fui colocar no forno hoje. Aí eu tinha colocado forrado o papel manteiga na assadeira e coloquei lá no forno. Esse também dava no papel manteiga, só que daí eu tirei, né? Com uma colher, coloquei nessa daqui, que essa aqui não gruda. Coloquei lá o outro doce no papel, com papel manteiga. Falei, sei lá, nem imaginei. Aí começou um negócio, começou tipo assim, sabe? Ele começou tipo derreter assim, sabe? Porque ele tem açúcar, né? Começou tipo, falei, mas ficou mole, não ficou? Eu deixei o forno bem baixinho, no mínimo. Deixei ele a porta um pouquinho aberta, né, do forno, pra tipo, mesmo, que nem quando vai fazer suspiro, né? Diz que tem que deixar o forno um pouquinho entreaberta, a porta do forno, a tampa do forno, enfim, deixei lá, o negócio começou, né? E não ficou, meu pai, o meu doce não ficou com casquinha, ele ficou mole. Depois eu vi que ele não ia ficar duro, porque o dela falou, deixei 20 minutos e ele ficou bom. O meu não ficou. Aí, resultado. Joguei o doce fora. Ai, que raiva. Joguei porque não ficou legal, estragou meu doce. Grudou no papel manteiga, ou de baixo. Nossa, ficou duro. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem o que sobrou do doce. Olha só. Sobrou isso aqui, do doce. Olha, tá mole. Não tá duro, tá mole aqui. Se você ele vai grudar. Eu tirei só porque pra me ver, né? Pra ver se eu conseguia salvar alguma coisa. Mas o resto joguei tudo fora, porque ele grudou no papel manteiga, virou aquela bagunça. Falei, meu pai, que horror. Né? Porque às vezes a gente vai seguir a dica das pessoas e a gente, no fim, tipo, precisa realmente desse doce. Ele fica muito bom, mas se precisa do sol. Se você não tiver sol, não ouse fazer esse doce, porque ele não vai secar na sombra, ele não seca. As pessoas falam assim, ai, deixa na sombra, porque ele seca 2, 3 dias. Imagina, nunca, só se for na sombra no deserto, né? Sei lá. Ai, eu fiquei com muita bronca desse negócio. Porque eu tenho uma raiva de fazer as coisas e o negócio não dá certo, sabe? Eu sigo a dica das pessoas, daí no fim não dá certo. A pessoa fala assim, não, seca na sombra, se você
quiser, põe no sol, mas seca na sombra. Não seca na sombra, seca no sol, né? Eu vi o Receita de Pai fazendo, ele fez o doce dele também, colocou no sol, o dele, né? Secou. Uma outra mulher também que mora no sítio, ela colocou no sol. Se você colocar no sol, ele seca, ele faz essa casquinha. Mas se você colocar na sombra, ele não vai fazer a casquinha. Então, eu falei assim, então quando eu tiver sol, né, morar num lugar que eu possa ter exposição ao sol, eu faço de novo esse doce. Mas enfim, ele demorou 7 dias pra ficar desse jeito aqui. Eu falei, se eu for deixar mais ficar duro aqui embaixo, vai demorar mais 10 dias, sei lá. Porque ainda mais agora não tá tão calor, né? Tá meio nublado o tempo. E eu realmente não tenho lugar pra pôr. O sol aqui é muito difícil pra mim catar o sol, né? Então, enfim. Ele fica bom, ó, fica com casquinha, tá durinho aqui, ó. Ó, tá durinho aqui. Eu só quero que ele fique durinho aqui, mas daí ele vai demorar mais 7 dias, 10 dias, sei lá, e eu não vou esperar. Falei, quer saber? Deixa eu mostrar logo o resultado desse doce. Porque tá me irritando já esse doce aqui, porque eu preciso do sol, né? Na verdade, o doce não tem culpa, na verdade, eu preciso do sol, né, pessoal? E às vezes a gente vê as receitas das pessoas ensinando e fala assim, de 2 a 3 dias ele seca. Deixa na sombra, se você quiser colocar no sol. Não, tem que pôr no sol. Se você não colocar no sol, o seu doce não vai ficar, nem ouse fazer. Eu não vou fazer mais ele pra ficar assim, porque eu preciso de sol, né? Aí eu fiz um que eu tinha feito com a abóbora que sobrou, um mole, né? Só tem um restinho também, que é esse aqui. Esse tá super gostoso, a gente come de colher, né? Enfim, vou fazer doce assim mesmo, que quando a gente não tem sol, a gente não pode fazer esse outro, né? Mas ele ficou assim, pessoal, olha. Olha, ele fica, queria que ele ficasse todo, né? Mas ele ficou aqui, ó, ele não tá grudando no meu dedo. Ele tá gostoso. Mas ele precisa secar, né? Mas eu vou deixar assim, a gente vai comer assim mesmo. Vou guardar num negócio com tampa. E a gente vai comendo assim mesmo, tá, pessoal? Esse foi o resultado do meu doce, que quase deu certo, quer dizer, não ficou do jeito que eu queria, né? Porque ele precisa secar do outro lado. Enfim. E é isso, pessoal. O doce de abóbora, que quase cristalizou, né? Só que não. E essa foi a minha receita do meu doce. Ele ficou gostoso, tá bem gostoso, saboroso. Só não tá do jeito que eu gostaria que ele tivesse ficado, né? Precisamos do sol. Quem não tiver sol, não faça, porque não vai dar certo, né? E se não, coloque no forno também, porque eu coloquei no forno isso daqui, ó, derreteu tudo, assim, começou a derreter tudo, começou, né? E a pessoa falou que podia colocar no forno. Eu falei, não, onde que eu fui? Ai. Sei porque eu fui seguir a ideia da pessoa, que a pessoa fala que dá certo e depois, na verdade, não dá, né? A gente segue a dica da pessoa e não deu certo. E eu deixei esse doce aqui, mas ele apurou a porta, tanto é que ele tá até escuro, ó. Ele apurou. Nossa, ele ficou lá no fogo, sabe? A pessoa vai falar assim, mas você não deixou ele apurar direito, você deixou com líquido. Não, ele ficou, tipo, seco na panela, sabe? Ele ficou bem seco mesmo, quase, assim, deixei ele ficar bem apurado, né? Pra ver se ele seca mais rápido, mas não adianta, ele precisa de sol, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Se vocês tiver sol na casa de vocês, pode fazer, porque o doce fica gostoso. Mas se não tiver condições de pôr no sol, não faça, porque não vai dar certo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até minha próxima receita, que vai dar certo, tá bom? Até o meu próximo vídeo.